O automobilismo é um tipo de esporte radical e sua principal característica é a utilização de automóveis e competição através da alta velocidade. O automobilismo é um dos maiores esportes do Brasil, mas você sabe como tudo isso começou? Segundo a revista parisiense Le Petit Journal, a primeira corrida automobilística aconteceu na França. A corrida teve seu início em Paris e terminou em Rouen. Essa corrida foi apenas um teste para determinar o piloto com melhor desempenho na disputa. Naquela época, esta primeira corrida foi chamada de competição de carros sem cavalos. A competição começou com 69 carros para percorrer inicialmente 50 km de estrada, e os melhores 25 competidores iriam para a segunda fase, uma corrida principal de 127 km. Durante 10 anos, as corridas eram feitas somente de uma cidade a outra, para envolver grandes distâncias. Em 1904, tudo começou a mudar, pois começou a ser organizado grandes clubes de carros pela Federação Internacional de Automobilismo. As corridas começaram a ser disputadas em grandes pistas e em novas regiões, já que até aquele momento, as competições aconteciam somente na França. Ir de cidade a cidade ficou extremamente perigoso, principalmente por conta dos diversos acidentes e 8 mortes registradas. Já não era apropriado circular em alta velocidade nas ruas, então as corridas começaram a acontecer em grandes pistas de corrida de cavalo, que naquela época eram as únicas mais adequadas para praticar o automobilismo, uma vez que eram fechadas. O primeiro autódromo do mundo, criado especificamente para corridas de carros, foi criado no ano de 1907, em Brooklands, no Reino Unido. Esse autódromo tinha uma pista de pouso que na Segunda Guerra Mundial foi alvo de vários bombardeios. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, muitos carros usados na guerra não tinham mais uso nenhum, então as empresas aproveitaram e modernizaram os carros de corrida com a ajuda do avanço da tecnologia. Foi a partir de 1940 que o automobilismo foi ganhando uma nova roupagem, que são os designs que conhecemos hoje em dia. Em 1950, os grandes prêmios da Europa foram unificados em um só campeonato, e assim deu início à Fórmula 1. Bom, agora que eu falei um pouco do resumo da história de como surgiu o automobilismo, vamos falar um pouco das principais categorias do automobilismo de hoje. Em primeiro lugar, temos a Fórmula 1. A Fórmula 1 é a categoria mais avançada do automobilismo no asfalto. Os melhores carros e os melhores pilotos competem em pistas construídas especificamente para isso, ou em circuitos de rua fechados. As equipes são compostas por 2 pilotos e 2 carros, também chamados de fórmulas, ou monopostos. São construídos personalizadamente para cada um deles. Um conceito importante é o de velocidade de ponta, que basicamente é a velocidade máxima que um carro consegue alcançar dependendo das condições da pista. Ou seja, determinadas equipes com seus carros, pilotos e tecnologia saem melhores em alguns circuitos e levam desvantagens em outros. É onde ocorrem os maiores patrocínios e os maiores investimentos em segurança e tecnologia. A temporada anual de corridas acontece em 19 países de todos os continentes. A Fórmula E é uma das categorias de automobilismo mais recentes da FIA, em que a primeira disputa ocorreu em 2014. Os carros são movidos a energia elétrica e, assim como a Fórmula 1, fazem parte dos grupos de monopostos, carros feitos para apenas um piloto. Os circuitos de asfalto têm de 2,5 a 3 km de extensão, e os carros têm a potência de até 335 HP. Durante as corridas oficiais, a potência é limitada até 300 HP para todos os carros. Os veículos também têm um peso mínimo de 900 kg, sendo que 385 kg são apenas as baterias. Uma das curiosidades da categoria é o sistema chamado Fan Boost, que permite que os fãs votem pelas redes sociais em seus pilotos favoritos. Os 5 mais votados recebem um acréscimo de potência de 5 segundos para serem usados durante a corrida. A Stock Car é um dos torneios nacionais de automobilismo mais tradicionais e mais famosos aqui no Brasil. A Stock Car é uma versão da NASCAR, que também é uma associação automobilística que controla várias corridas pelo mundo. Devido à sua origem, os veículos se assemelham a carros de passeio. Em 1979, os Opalas eram os modelos mais utilizados. Os carros são iguais para todas as equipes de pilotos. Tem o mesmo chassi, pneus e motor. Nessa corrida, o que faz a diferença de verdade é o talento do piloto e os ajustes feitos no carro pela equipe. O Dakar Rally é considerado a prova mais árdua e pesada do automobilismo off-road no mundo. É de resistência, dura quase 2 semanas e passa por diversos países. Seu nome se origina na região em que ocorreram as primeiras edições. A cidade de chegada era Dakar, no Senegal. De 2009 a 2019, o percurso se localizava na América do Sul, passando pelos países Peru, Chile e Argentina. Desde 2020, a prova é realizada na Arábia Saudita. A competição é aberta para amadores e profissionais, e praticamente qualquer modelo de veículo pode participar. Se vai terminar o trajeto já é outra história, pois a prova é muito perigosa. Até o ano de 2020, 29 pilotos profissionais morreram em prova. Juntando os não profissionais, organização e jornalistas, o número ultrapassa de 70 mortes. Porsche Cup Brasil.
A Porsche Cup Brasil é uma competição automobilística do Brasil que utiliza apenas Porsche Carrera, preparados para as pistas. Diferencia-se de outras competições ao redor do mundo por ser inteiramente organizada por uma única empresa. O primeiro campeonato monomarca da Porsche foi disputado na Alemanha, em 1986. O sucesso motivou a Porsche a criar em 1993 uma competição de nível internacional, denominada Porsche Super Cup, cujas corridas são todas disputadas como preliminares de GPs de Fórmula 1. Em especial na Europa e nos Estados Unidos, o 911 GT3 Cup já foi utilizado em diversos campeonatos monomarca da Porsche pelo mundo. Em temporadas que perfazem mais de 50 finais de semana de corrida, hoje o modelo é utilizado como sucesso na Porsche GT3 Cup Brasil, um dos eventos de maior êxito no automobilismo brasileiro. E por fim temos a Fórmula W. A W Series foi lançada publicamente em 10 de outubro de 2018. Foi criada em resposta à falta de pilotos do sexo feminino progredindo para os mais altos níveis do automobilismo. A série tem o apoio de vários membros importantes da comunidade do automobilismo, incluindo o ex-piloto de Fórmula 1, David Coulthard, e o engenheiro Adrian Newey. A categoria não tem equipes, todas as pilotas estão no mesmo contexto, dividindo informações sobre carros, pistas, dados e etc. Mas por outro lado, cada uma tem sua própria engenheira para os ajustes finos dos carros, que por sinal são todos iguais em especificação, e são iguais aos da Fórmula 1 regional europeia. A estrutura do final de semana é composta por treino livre, classificação e corrida, com a duração de 35 minutos mais uma volta. Bom, acho que é isso. Tentei falar das principais categorias do automobilismo hoje, da forma mais resumida possível para não ficar gigante. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e tchau.